Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus, bem forte. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodos, no capítulo de número 17. Vamos ler aqui alguns versículos desse capítulo. Glória a Deus. Queria parabenizar a essa igreja linda pelos seus 2 anos. Glória seja dada ao Senhor por esse tempo que Deus tem permitido que esse povo tenha se reunido nesse lugar e tenha crescido juntos, proclamando o Evangelho, fazendo com que Jesus chegue a outros corações. Isso é maravilhoso, isso agrada a Deus, isso glorifica ao nome de Deus através das nossas vidas como igreja, que reunidos manifestamos a glória do Senhor aqui nesta terra. Se você nos visita, procura um GC aí, vai se reunir nos lares com os líderes que temos aqui nessa casa, que eu tenho certeza que você vai encontrar pessoas maravilhosas que irão caminhar com você nesta luta, nesta vida que temos para a glória do nome do Senhor Jesus. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 8, porque hoje eu quero falar com vocês a respeito de não desistir. Não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Fale aí com alguém que está do seu lado, diga assim para ele: não desista. Não desista, porque Deus é conosco para a glória do nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Se você abriu, você lê comigo na Bíblia. Se não, aqui no telão o texto vai estar também sendo transmitido. Diz assim a palavra do Senhor: Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Com isso, Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas. Porém Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel então vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram por baixo dele, para que Moisés pudesse se assentar. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e um do outro. Assim, as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Josué destruiu então os amalequitas a fio de espada. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Se o tecladista não foi arrebatado, peço que ele venha aqui me ajudar nesse momento em nome de Jesus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler faz menção de um momento da saída de Israel da terra do Egito, onde durante 400 anos eles passaram naquela terra como escravos. Foi um tempo muito difícil para o povo de Israel, pois naquela terra onde o Senhor tinha feito com que o povo prosperasse e se multiplicasse através do governo de José, agora esse mesmo povo que antes tinha o favor de Faraó naquelas terras do Egito, agora estavam sendo massacrados, trabalhando de escravos dia e noite e debaixo de um grande sofrimento. Mas Deus, como não contempla o sofrimento do seu povo sem nada fazer, ele age então para que esse povo saia desse lugar de cativeiro e vá então para uma terra que Deus havia prometido, uma terra que manava leite e mel. E aí então a história diz que esse mesmo povo, guiado por Moisés, sai do Egito em direção a esta terra. A promessa era de uma caminhada de poucos dias até se chegar nesse lugar.
Mas o povo não sabia que para se chegar aonde as promessas de Deus repousam, é necessário que os nossos corações passem por um processo para que aquela bênção que Deus quer que nós recebemos, elas não se percam em nossas mãos por falta de maturidade. Muitas vezes nós pensamos que Deus está atrasado. Muitas vezes nós pensamos que Deus ele está demorando em fazer algumas coisas. Mas nós precisamos colocar o nosso coração na palavra do Senhor, que diz que tanto querer como efetuar pertence a Deus e nada foge do seu supremo controle. Ou seja, se aquilo que Deus lhe prometeu ainda não chegou, é porque o tempo ainda não chegou. Então, com isso, nós precisamos nos posicionar da forma certa e correta, para que possamos, então, desfrutar daqueles ensinamentos, daqueles processos que Deus deseja fazer em nossas vidas. Aqui, com o povo de Israel, não era diferente. Eles acabaram de cruzar o Mar Vermelho, através de uma ação milagrosa de Deus, abrindo aquele mar diante de todos eles e passando de pé enxuto em toda aquela extensão do mar. Eles saíram do outro lado, vencedores, porque Faraó que vinha atrás foi destruído através desse mesmo mar que tinha se aberto para o povo passar, agora tinha sido fechado para que o inimigo então de Israel fosse destruído. Israel estava no deserto. Os seus primeiros meses, os seus primeiros dias, caminhando em meio àquela terra seca. Tudo era novidade para eles. Imagine 400 anos de escravidão em uma terra. Eles não conheciam nada fora daquela realidade que eles viviam. Eles não conheciam o Deus que os pais falavam, que operavam maravilhas, porque, afinal de contas, faziam 400 anos que eles viviam ali, debaixo de uma mão opressora muito forte. E até parece que muitas vezes, quando eu e você estamos debaixo de uma luta, debaixo de uma batalha muito intensa, parece que nós deixamos de perceber que Deus ele está ao nosso lado. Isso faz parte da nossa natureza. Em meio às batalhas e às dificuldades, muitas vezes nós perdemos a percepção daquele que nos chamou, daquele que prometeu, daquele que confirmou a sua palavra, que não volta vazia, mas antes ela se cumpre fielmente, porque Deus ele não volta atrás com a sua palavra. E o povo estava agora nesse deserto, vivendo experiências que eles nunca tinham vivido. Conheceram o maná que descia todos os dias para que eles pudessem se alimentar. Tiveram a provisão das águas quando Moisés fere a rocha para que jorrasse então água e a sede do povo fosse suprida enquanto eles estavam ali naquele deserto. Seus olhos também contemplaram as várias codornas que vieram voando e alimentaram todo o povo de Israel, mostrando que Deus estava provendo aquilo que era necessário para a subsistência do povo. Mas Israel ainda tinha muito o que aprender. Israel ainda não tinha sua identidade formada. Ele ainda não tinha em seu coração, como uma nação, como um povo, formado um espírito, por exemplo, de batalhas. Eles nunca tinham enfrentado uma batalha. A batalha que eles estiveram próximos a enfrentar foi a com Faraó, mas Deus deu o livramento para que eles não guerreassem. Logo, aquela nação, ela precisava ser preparada durante todo esse caminho. E aqui em Refidim, era o lugar onde Deus estava preparando mais um capítulo da formação dessa identidade do povo de Israel. Hoje, não se define o lugar exato de onde era essa cidade, mas a história relata que era como um lugar de apoio para os viajantes que vinham ali da região do Egito, indo em direção a Canaã. E o povo então estava naquele lugar, reunido naquele ambiente, aprendendo agora a ser um povo que iria depender de Deus em todas as maneiras, na provisão, no cuidado, na segurança. Eles estavam agora aprendendo a serem nômades, um povo que não tinha um lugar fixo, como os 400 anos que eles passaram. Eles estavam aprendendo a entender a direção de Deus, para que os seus passos não os levassem para um lugar distante da vontade do Senhor. Eles estavam vivendo todas essas experiências, e ao mesmo tempo que eles estavam vivendo essa realidade em meio àqueles desertos, também existia um outro povo, chamado aqui de Amalequitas, que descendiam de Esaú, que todos aqui conhecem a história.
e que tinha recebido uma promessa que iria se multiplicar, mas que iria guerrear com a descendência de Jacó durante todos os anos que viriam pela frente. E de Esaú e de Jacó saem essas duas nações. De Jacó sai Israel, que agora está no deserto. De Esaú saem os amalequitas, que também estão no deserto. Era um povo nômade. Era um povo que vivia buscando lugares para se alimentar, para poder habitar, para poder viver. E ali agora eles, nessa caminhada, ouviram falar que aquele povo que descendia do irmão do seu ancestral, agora estava no mesmo deserto que eles estavam. E não apenas estavam no mesmo deserto que estavam, eles estavam lá completamente despreparados. Saíram do Egito sem preparo para a guerra, saíram do Egito sem armas, sem cavalos, sem carros. Saíram do Egito apenas com uma promessa, mas uma promessa de alguém que tem poder para fazer acontecer na terra. Sabendo então os amalequitas que o povo de Israel estava lá frágil, estava lá com fome, estava lá com sede, estava lá vivendo toda essa realidade, o texto que nós lemos diz que eles então propuseram atacar a Israel. Eles se movimentaram para vir contra esse povo e destruí-lo completamente. A ideia não era fazer paz, mas a ideia era fazer guerra, porque os amalequitas eram um povo que era conhecido pelos atos ferozes de ataque a outros povos e nações. Era um povo de guerra. Quem lembra da história, Esaú, ele era um camarada que caçava. Era um homem que estava sempre no campo, que estava sempre com armas em mãos. Já Jacó era aquele filhinho de mamãe, criado em casa pela mãe. Tudo o que queria tinha, tudo que chorava a mãe estava ali para dar. E assim essas duas nações surgiram desses dois personagens. Logo os amalequitas eram esse povo preparado para a guerra. E vamos dizer assim, Israel era esse povo mimado. Era esse povo que veio desse cuidado especial. Mas os amalequitas não conheciam o Deus dos seus pais. Eles não conheciam o Deus de Esaú. Eles não conheciam o Deus de Jacó. Porque se assim eles conhecessem e soubessem que o Deus desse povo era o Deus Todo-Poderoso, eles iriam proclamar paz e não guerra. Mas a maldade estava no coração desse povo e nada iria mudar isso. Eles queriam destruir Israel e a batalha então era inevitável. Não tinha como evitar essa guerra, não tinha como evitar o combate com essa nação. Quem lembra da história da saída do povo do Egito, eles poderiam ter ido por um caminho mais curto, que não ia pelo deserto. Mas Deus disse, se nós levarmos o povo por lá, eles irão encontrar filisteus e irão batalhar. E como eles não estão preparados agora para essa guerra, provavelmente eles vão desistir, vão desanimar. Então vamos levar ele por outro lugar, para primeiro ensiná-los como é que as coisas funcionam, para daí então eles chegarem às suas guerras verdadeiras, às suas batalhas, porque a batalha é inevitável. A batalha é inevitável, meus irmãos. Nós que caminhamos com o Senhor temos que entender isso. Nós vivemos debaixo de um reino que não é constituído aqui por homens desta terra. É um reino que é construído nas regiões celestiais. Não pense que as coisas que acontecem no plano que os nossos olhos veem acontecem simplesmente pelas ações dos homens. Não, as regiões celestiais, elas estão guerreando para que as coisas aconteçam no plano físico.
Existem guerras espirituais que acontecem sobre a sua vida que você muitas vezes nem enxerga. Sabe aqueles livramentos que nós recebemos muitas vezes? Quando saímos de casa e de repente algo acontece e você diz: glória a Deus, porque a minha vida era para ter sido ceifada agora, mas o Senhor me deu um livramento. Pois bem, aquele momento aconteceu debaixo de uma guerra nas regiões celestiais. Havia batalha acontecendo no céu, para que a sua vida fosse ceifada, para que a sua vida fosse destruída, mas o Deus que não dorme estava zelando por você. Esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que cuida, Ele estava olhando para a sua vida, estava olhando para a minha vida, estava cuidando de todos os detalhes. A batalha é inevitável, mas Deus, Ele está observando todas as coisas. Ah, pastor, mas não tem como passar sem essas batalhas não, porque batalha é ruim. A única maneira da gente aliviar a batalha é passando para o lado do inimigo. A única maneira da gente aliviar as batalhas que nós travamos, as lutas que nós travamos nessa terra, é se aliançando com o inimigo das nossas almas. Nessas Olimpíadas, quem não viu claramente os diversos ataques que aconteceram contra a fé cristã? Não era simplesmente contra o protestante, contra o presbiteriano, contra o batista, contra o católico, não. Tudo o que se dizia Deus ou se dizia Jesus estava sendo combatido naquele lugar. Não pense que o inimigo ele está olhando e vendo placa de denominação. O inimigo está olhando e vendo aqueles que confessam que Jesus é o Senhor. E de todas as formas, qualquer momento que alguém, durante aquele momento, tentava expressar a sua fé a Jesus, ele era fortemente tolhido, era fortemente impedido de manifestar a sua fé. Ainda que fosse através de desenhos, ainda que fosse através de sinais, ainda que fosse através de uma fala, de todas as maneiras, aquilo que falava a respeito de Jesus era proibido de todas as maneiras, era chacotado de todas as maneiras, era satirizado de todas as formas possíveis. E a gente vê muitos cristãos dizendo: eu quero saber por que eles não fazem isso com Maomé. Por que eles não fazem isso com os muçulmanos? Para eles verem o que é que vai acontecer. Eles fazem com os cristãos, mas com os muçulmanos eles não fazem. Eu lendo as escrituras essa semana, eu cheguei na passagem que Jesus repreendia um espírito maligno e os fariseus diziam: ele expulsa demônios por Belzebu. Jesus olha para eles e diz: meu amigo, se eu expulso o demônio por Belzebu, isso quer dizer que o reino do diabo está dividido. E se o reino dele está dividido, ele não pode subsistir. Jesus estava dizendo: olha, os demônios, eles não entram em guerra entre si mesmos, eles estão aliançados em um único propósito. Se eles não atacam a fé budista, a fé islâmica, não é porque eles têm medo, é porque o reino do demônio não pode ser dividido. O reino do mal, ele vai atacar aquela fé
que está alicerçada na verdade em Cristo Jesus. Independente de placa, independente de religião, aonde haja um coração que diga: eu creio que Jesus Cristo é o Senhor, aquele coração está em guerra. Não tem como fugir disso. Estamos diante de batalhas que acontecem sobre as nossas vidas todos os dias. Tiago, no capítulo 1, no versículo 2 ao versículo 4, se você ler, ele diz que a aprovação da nossa fé, ela serve para gerar em nós perseverança. As batalhas que vêm contra a nossa fé é para que a gente seja exercitado em perseverar. Porque quando nós perseveramos, Tiago diz que nós alcançamos maturidade em Deus. Quanto mais lutas, quanto mais batalhas, quanto mais guerras nós enfrentamos, mais maduros nós ficamos. Eu lembro a primeira vez quando eu me converti. Quem já assistiu aqui aquele filme de terror? Quem gosta de filme de terror aqui? Lembra daquele filme chamado O Grito? Tinha um filme chamado O Grito. E nesse filme, o demônio que aparecia nele sempre aparecia numa brecha de uma porta ou na brecha de um guarda-roupa. Lembra? E logo quando eu me converti, eu cheguei em casa, deitei lá no meu quarto, deitei na cama, e na cama tinha um guarda-roupa assim, logo de frente da minha cama. E eu lembro que eu estava virado para cá e de repente eu virei para o lado de cá. Quando eu virei para o lado de cá, quem era que estava lá no guarda-roupa olhando para mim? Aquele espírito maligno daquele filme, O Grito. Ele estava lá olhando para mim, com a mesma cara. O problema é que eu não sabia do estar repreendido em nome de Jesus. Eu tinha acabado de me converter fazia pouco tempo. Me enrolei com lençol, rezei logo uma Ave Maria, um Pai Nosso, um credo. Chamei pelos anjos de proteção, pelo meu padim, pelo Frei, por todo mundo que podia. E quando eu tirava a pontinha do lençol que olhava, o bicho estava lá assim olhando. E o homem que brigava com 10, 15 camaradas numa festa, sem medo, envolvia-se em confusão com arma de fogo, com arma branca, com todo jeito que era possível. Agora estava debaixo de um lençol, com medo de levantar o lençol, porque ali naquela porta tinha um demônio que estava olhando para ele. E aí depois de rezar tudo o que eu sabia, até os que eu sabia só a metade eu também rezei, né? Porque vai que valia, né? Eu disse: Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço, Senhor, diante disso que está aqui, porque eu estou com medo? E aí aquela voz bradou no meu coração dizendo: não temas, porque maior é o que está em você do que aquele que está lá fora. Não temas, porque o que está em você, o meu espírito, é maior do que aquele que está naquele guarda-roupa. Então não temas, levante e repreenda em nome de Jesus. Aí eu tirei o lençol e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Liguei a luz, abri as portas do guarda-roupa e nada lá estava, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Batalhas, estamos nessas guerras. E cada experiência que nós temos, cada luta, cada batalha contra a nossa fé, igual Tiago falou, vai gerando em nós perseverança. E essa perseverança vai gerando maturidade. Cada experiência vai nos levando a saber como nós nos posicionamos diante de muitas situações que nós vivemos. As batalhas são inevitáveis, mas isso não quer dizer que nós vamos ficar parados sem fazer nada. Moisés sabia que não tinha como fugir daquela guerra.
Os amalequitas estavam vindo com toda a força. Então ele disse: vamos escolher uma estratégia para poder lutarmos essa batalha. Se a batalha ela é inevitável, nós precisamos então usar a sabedoria que vem de Deus para traçarmos estratégias sábias para guerrearmos as nossas batalhas. Se você está no meio de um furacão, se você está no meio de uma guerra, se você está no meio de uma luta hoje, saiu de casa, debaixo de luta e de tribulação, deixa eu lhe dizer, Deus tem uma estratégia certa para fazer você vencer essa batalha. Mas nós precisamos aplicar o nosso coração a isso. Porque essa batalha, ela vai acontecer, meu irmão. Não tem como nós fugirmos dela, então nós precisamos buscar as estratégias certas. Moisés disse: olha, Josué, reúne o povo, aqueles homens mais fortes, aqueles homens que têm uma melhor preparação para uma guerra, e vai lá para o vale lutar contra esses amalequitas, porque eu vou juntamente com Arão e com Ur para cima daquele monte, vou levar a vara de Deus, da autoridade do Senhor, nós intercederemos enquanto você irá batalhar esta guerra. O pensamento estratégico diante daquilo que o inimigo está preparando para nós. O inimigo, ele é astuto, meus irmãos. Não se engane, o inimigo, ele não tem pena, ele não tem dó, ele não brinca. Apesar de nós vermos muitos irmãos brincarem com o diabo. Com o diabo não se brinca, com o diabo se repreende em nome de Jesus. Com o diabo não tem brincadeira alguma, porque ele é astuto, está pronto para destruir a sua casa, está pronto para destruir a sua família, está pronto para destruir o seu casamento. Ele não terá pena de você, do seu filho, do seu neto, não. Quem puder destruir, matar e roubar, é isso que o inimigo das nossas almas irá fazer. Por isso nós precisamos traçar estratégias, planos, assim como Moisés fez. Eu lembro quando Josafá, um dos reis de Israel, estava cercado por diversos outros povos, querendo destruir o povo de Deus. A primeira coisa que ele fez foi consultar ao Senhor, foi buscar a Deus em oração e em jejum. O jejum, ele nos ajuda a percebermos Deus em nossas vidas. Muitos acham que o jejum ele serve para mudar aquilo que Deus está fazendo, mas na verdade o jejum ele vai nos ajudar para que possamos entender o que Deus está fazendo. E a partir do que Deus está fazendo, nós podemos então traçar estratégias para podermos vencer essas batalhas que estão diante de nós. Josafá estava ali, ele começou a jejuar, 2 Crônicas capítulo 20, você pode ler essa história. Ele proclama um jejum com todo o povo para buscar ao Senhor. E aí então, durante essa busca a Deus, o Senhor levanta profetas para trazerem uma palavra a Josafá. E a palavra que vem a ele diz: olha, não temas. Não temas, porque todos esses povos que se juntaram para querer destruí-los, vocês irão contra ele com uma única ação. Vocês irão louvando ao meu santo nome. Que estratégia maravilhosa é essa que Deus dá a Josafá? Louvar ao Senhor, engrandecer ao nome do Senhor, enquanto nós estamos lá no meio de toda essa circunstância. Ah, pastor, mas é porque é difícil. Batalha não é fácil. Batalha tem dificuldades. Batalha exige de nós posicionamentos. Batalha exige de nós termos tempo para pensar, armarmos uma estratégia.
de como nós vamos mudar toda essa situação. E aí, quando essas coisas começam a clarear, nós estamos ali louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. A história de Josafá diz que eles venceram aquela guerra sem levantar nenhuma espada. Que apenas os louvores que eles estavam levantando a Deus fizeram com que tudo aquilo fosse desarmado, toda a estratégia que o inimigo estava preparando caísse por terra diante do povo de Deus. Isso quer dizer que isto é uma possibilidade que pode acontecer na minha e na sua vida, que através dos louvores as muralhas podem cair na sua vida. As armadilhas do inimigo contra você podem ser destruídas apenas com momentos de louvor e adoração. Apenas aplicando o seu coração a engrandecer ao nome de Jesus. Mas se no meio da guerra, se no meio da luta, se no meio da tribulação, você coloca Zé Ramalho para tocar na hora do almoço, aí é difícil, né? Se você bota um pagode para tocar enquanto está limpando a casa, aí é complicado. Mas se naquele momento de guerra, se naquele momento de luta, dentro da sua casa tem um som ligado, com louvores que entoam aos céus, glórias ao nome do Senhor Jesus, as paredes espirituais, as ferrolhos espirituais, eles começam a ser destruídos. Quem não lembra de Paulo e Silas na prisão? Presos, os pés algemados, as mãos algemadas, os dois trancafiados naquela cadeia. O que é que eles então resolvem fazer? Eles resolvem reclamar, eles resolvem chamar por alguém, eles resolvem gritar e chorar e espernear. Não, eles disseram: vamos louvar a Deus. E o texto diz que quando eles louvavam, a cadeia tremeu, todas as portas se romperam, eles foram libertos daquela situação, e a família daquele carcereiro toda pôde conhecer a salvação que há em Cristo Jesus. Estratégias, precisamos nos apossar delas. Você não pode se conformar, meus irmãos. Você não pode simplesmente aceitar o que o inimigo está fazendo contra a sua vida. Você precisa perseverar mesmo quando você estiver cansado. Você não pode parar. Você não pode desistir. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Você não pode baixar a cabeça e simplesmente entregar os pontos e dizer: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou para outro lugar porque eu não aguento mais. Não desista, mesmo cansado, continue a luta. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga àquele que é fraco: eu sou forte. Diga aquilo que está se sentindo abatido: eu sou forte. Não porque o nosso braço é forte, mas porque o Deus de Israel é um Deus poderoso e forte. Porque nós sabemos em quem nós cremos. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Talvez o que você precisa é de um tempo para pensar na estratégia certa. Talvez o que você precise é parar tudo e ir para algum lugar para orar. Talvez o que você precise é parar com as coisas que você está fazendo. É você parar com tudo que está ao seu redor e dizer: eu vou descansar e buscar a presença de Deus. Se o nosso físico, se o nosso corpo não descansa, nós começamos a perder as forças para compreendermos as coisas que estão ao nosso redor. Lá em Marcos, no capítulo 6, Jesus está vindo de uma campanha de muitos milagres, de muitas maravilhas.
passaram a noite operando muitas curas, libertações. Jesus tinha acabado de enviar os 12 apóstolos para irem pelas cidades, falando, repreendendo demônios, curando enfermos. E aqui no capítulo 6, no versículo 32, esses mesmos 12 estão voltando agora e indo até Jesus e dizendo: Jesus, nós fizemos muitas maravilhas por onde nós passamos. Jesus foi e olhou para eles e disse assim: ok, mas nós precisamos de ir para um lugar para descansar, porque vocês estão cansados. Jesus convida os apóstolos a saírem para um lugar onde eles pudessem descansar. E aí o texto diz que eles saíram e procuraram um lugar deserto para descansar. Mas alguns homens viram que ele tinha saído e acompanharam e foram até onde eles estavam. Ou seja, eles não tiveram chance de descansar. E aí então aquela multidão se junta e os discípulos dizem: olha, Jesus já está anoitecendo, o povo é muito, não vai ter como a gente alimentá-los. E aí Jesus diz: alimente eles então. E os discípulos dizem: não tem como. Como esses 12 que tinham há pouco tempo ouvido a palavra de Jesus dizendo: vão lá, curem enfermos, vão lá, expulsem demônios. Eles foram, realizaram essas obras maravilhosas, mas agora diante de uma ordem mais simples, dizendo: alimente esse povo, eles estavam dizendo: não tem como. Porque eles estavam cansados. Eles precisavam descansar, mas não houve tempo. E aí Jesus então ensina a eles um princípio muito especial que nós fazemos todas as vezes quando nós nos reunimos para celebrar. Ele diz: tem alguém aqui que tem alguma coisa? Tem um jovem aqui, 5 pães, 2 peixinhos, mas não dá para ninguém comer. Jesus disse: não tem problema, manda todo mundo se sentar, reunir em grupos, que todo mundo vai comer até se fartar. A Bíblia diz que todos ali foram alimentados e foram saciados de toda a fome que havia. Isso faz menção a uma simples oferta que alguém trouxe até Deus, e que Deus, pegando essas ofertas, fez com que elas se multiplicassem e alimentassem multidões. Quando nós chegamos aqui no nosso culto de celebração e dizemos: esta é a oportunidade para você semear, mesmo que seja pouco a sua semente, Deus pode fazer dela muito para alimentar multidões. Descansar é algo importante para aqueles que estão entendendo que estão no meio de uma guerra, para aqueles que estão em meio a uma batalha, porque Moisés, ele estava lá com braços levantados, vendo Josué guerrear, mas o seu corpo não aguentava a batalha. Se não fosse homens que estivessem ao seu lado, segurando seus braços, colocando uma pedra para que ele pudesse se sentar, Josué tinha perdido aquela batalha. Mas porque haviam pessoas que estavam ao lado de Moisés, porque haviam pessoas que estavam ali juntas com o mesmo propósito, porque quando Moisés chama Arão e Ur para subir com ele, eles sabiam para onde eles estavam indo. Nós estamos indo para um monte de intercessão. Então, quando eu digo para você: procura um GC, não é simplesmente para você fazer parte de uma denominação, é porque você vai estar ao lado de pessoas que talvez segurem os seus braços quando você estiver mais cansado. É porque você vai estar ao lado de pessoas que, quando os seus braços ou as suas pernas não conseguirem mais ficar de pé, eles estarão ali ao seu lado para poder lhe auxiliar na sua caminhada, para poder lhe ajudar nas lutas e nas batalhas que você enfrentará. GC é lugar de crescimento, é lugar de comunhão, é lugar de fortalecimento. Por último, para encerrarmos, para não desistirmos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele está batalhando todas as batalhas. Deus, Ele não está abandonando ninguém em suas guerras.
Deus não está deixando que as coisas aconteçam aleatório. Deus não está dizendo, deixa aí para a gente ver se ele ou ela vai conseguir ficar de pé. Não, Deus está te preparando para algo maior que Ele quer te dar. Ele está te preparando para algo diferente, aonde Ele vai te levar. Mas certo é que Deus não está com os seus olhos fechados sobre a sua vida. Fique em pé. Chama o grupo de louvor aqui. No capítulo 3 de Joel, ele está dizendo justamente isso. Ele está dizendo, olha, aqueles que têm paz, façam delas espadas. Aqueles que têm enxadas, façam delas armas de guerra. Ele está dizendo, se preparem com aquilo que vocês têm. Se louvor, louvores, se palavra, palavra, mas se preparem. Diga o fraco, diga aquele que se acha incapaz, diga, eu sou forte em nome do Senhor de Israel. Eu sou forte em nome do Senhor Jesus, que vence as batalhas. Por isso, a condição com que você chegou aqui não define de forma alguma a condição que você estará amanhã. A única coisa que tem poder para definir o amanhã é Deus que está nos céus. E o que nós precisamos é aplicar o nosso coração para enxergarmos esse Deus tão maravilhoso. Esse Deus que cuida de todas as coisas, que fez com que os amalequitas caíssem ao fio da espada de Josué, mesmo o povo de Israel não sendo preparado para a batalha. É o Deus que fez com que o povo agora olhasse para o Senhor de uma forma diferente. Foi aí que Moisés então declarou que Jeová era Nissi, ou seja, o Senhor era a nossa bandeira. Ele era aquele pelo qual nós enfrentamos as batalhas. Ele era aquele pelo qual merecia toda a honra. Ele era aquele que merecia toda a glória. Era aquele que merecia todo o louvor. É esse Deus que te chamou, meus irmãos. É esse Deus que está na batalha com você. Por isso eu peço que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, para que nós possamos orar juntos aqui esta noite e clamarmos a esse Senhor que possa nos ajudar nas estratégias para vencermos essas batalhas. Deus, é no nome de Jesus, Senhor, que nós aqui esta noite, nessa casa de oração, Senhor, clamamos a Ti dizendo: Deus, nos ajuda no meio dessa guerra, Senhor, no meio das batalhas que enfrentamos todos os dias, Senhor. Coloca em nossos olhos um colírio, Deus, que vai fazer com que a gente enxergue as Tuas maravilhosas obras. Oh Deus, coloca diante de nós um caminho, Senhor, que apesar de ser estreito, apesar de ser apertado, é um caminho que leva para perto de Ti, Senhor. Oh Senhor, perdoa os pecados aqui esta noite, as falhas, Senhor, que nós temos cometido, a falta de confiança em um Deus que é poderoso nas batalhas. Senhor, nos ajuda a confiarmos em Ti, Senhor, a dependermos de Ti em todos os momentos. Senhor, marca o nosso coração, nos enche com o Teu Espírito Santo, que a gente possa entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que a gente aprenda, Senhor, a temer, Senhor, a Ti que tem poder para destruir o corpo e também para lançar a alma no inferno.
Que a gente aprenda a não temer ao homem, que não tem poder sobre o que nós cremos, que não tem poder sobre aquilo que o Senhor está fazendo, que não tem poder sobre as promessas que o Senhor tem feito para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que possamos viver o extraordinário dessa geração. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Você que chegou aqui hoje e veio para esse lugar, entendeu que essa palavra chama o seu coração para uma vida de maior intimidade com o Senhor e uma vida diferente com Deus. E você deseja viver esse tempo, eu quero orar pela sua vida mais uma vez. Levante a sua mão se você essa noite fez essa oração pedindo a Deus que transforme verdadeiramente a sua vida. Peço que os voluntários ajudem esses que venham aqui na frente. Eu quero orar por você, eu quero orar em especial pela sua vida. Vem aqui na frente, vem aqui por favor. Que levantou a mão, que eu quero orar especialmente por você. Pode vir, não precisa ter medo. Pode vir aqui na frente. Pode vir, as jovens ali. Vem aqui que eu quero orar por vocês. Quero orar pela sua vida, porque eu sei que Deus quer te dar vitórias diante das batalhas que vocês estão enfrentando. Vem aqui na frente. Podem vir, não temam. Próximo aí, alguém que convidou, alguém que levantou a mão, toca nela e diz: vamos lá na frente, vamos lá orar, vamos lá clamar ao Senhor, que eu quero orar junto com vocês nesse momento, porque eu creio que Deus vai destruir muralhas aqui essa noite, eu creio que Deus vai mudar histórias aqui essa noite, eu creio que Deus vai cessar batalhas aqui nesse lugar. Então, se você levantou a mão, vem aqui na frente, que eu quero orar pela sua vida. A igreja, estenda a sua mão para cá. Deus, cada passo de fé que essas jovens, essas senhoras aqui estão dando, é porque elas creem que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Os nossos olhos, Senhor, enxergam muitas vezes coisas impossíveis diante de nós, mas Deus manda te dizer essa noite que o impossível para Ele é possível. Que aquele que os homens que dizem que não irá acontecer, Ele é aquele que diz que faz com que todas as coisas sejam segundo o conselho da vontade dEle, diz o Senhor. Oh Senhor, em nome de Jesus, ainda que as palavras que tenham sido ditas sejam palavras de maldição, sejam palavras que não glorificam, Senhor, ao teu nome, dizendo que a sua vida será uma vida derrotada, que os seus projetos irão ser frustrados, que as pessoas que irão chegar para você serão pessoas que irão trair você. Eu quero repreender essas palavras em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que nós repreendemos toda palavra de maldição, que elas caiam por terra em nome de Jesus, e que as promessas de Deus venham sobre a sua vida, que toda cura, que toda enfermidade saia da sua vida hoje, nesse lugar, em nome de Jesus, que a paz chegue no seu lar, que a paz entre na sua casa, que transforme a vida de esposos, de esposas, de filhos e filhas esta noite, que toda batalha cesse, toda luta cesse, e que o Senhor dê estratégias para cada uma delas. Dê estratégias sábias, Senhor, para que elas possam agir de uma forma sobrenatural nessa terra, e as pessoas que estão ao redor possam olhar e dizer que o Senhor está com elas, para a glória do nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus, reunimos aqui, Senhor, hoje em 3 cultos durante esse dia, esse final de semana,
foi para glorificar ao teu nome pelos 2 anos. Mas a obra não parou, Senhor, a obra continua. A semana se inicia hoje, mas será uma semana poderosa. Será uma semana de batalhas vencidas. As batalhas da semana passada que não cessaram e entraram no final de semana, essa semana elas cessarão em nome de Jesus. Quando você chegar na sua empresa, no seu trabalho, as batalhas que estão lá, elas já estarão vencidas em nome de Jesus. Quando você for se encontrar com pessoas que querem o mal contra vocês, essas pessoas já serão convencidas ao contrário, em nome de Jesus. Deus, abençoa teu povo para uma semana poderosa, para uma semana cheia do teu Espírito Santo, para uma semana de proclamação do teu Evangelho, aonde nós estivermos. Deus, que a tua paz, que o teu amor e que a tua bênção repouse sobre nós todos os dias, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, um abraço no seu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.